Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Olá, querido, olá, querida, graça e paz. Mais uma vez entrando na sua casa, muito obrigado por isso. Eu quero já desde esse início te pedir, compartilhe esse vídeo com mais 10 pessoas, com mais 10 amigos, amém? Com certeza esse conteúdo vai abençoar a você, a sua casa e toda a sua vizinhança, amém? Hoje nós vamos estar falando de Provérbios capítulo 26, do 1 ao 28, amém? Então, busque a sua Bíblia, busque o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, curta, comente no nosso vídeo, amém? Compartilhe com seus amigos, mas acima de todas essas coisas, realmente se deleite na palavra do Senhor e naquilo que o Senhor tem para você nessa noite, amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Feche seus olhos, dobre a sua cabeça onde você estiver. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Deus, por podermos estar mais uma vez, Senhor, entrando na casa de cada família, Senhor. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Nos faça crescer, ó Pai, nos faça evoluir, ó Deus, no conhecimento, ó Pai, da sabedoria de quem Tu és, Senhor. Pai, nós estamos aqui para aprender de Ti e aprender quem o Senhor é, ó Pai. Então, nos ensina, Senhor. Ó Deus, o Senhor, Pai amado, é o professor, Deus, desse dia, desta aula. Muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Provérbios, irmão, a gente está se aproximando para o final, amém? Estamos no capítulo 26, né? E estamos se aproximando para o final. E é muito bom poder ter caminhado todo esse tempo com você. Faltam mais 4 provérbios, amém? Faltam mais 4 provérbios. E o que a gente propõe para você nessa noite? É que você pegue, aprenda, rascunhe a sua Bíblia, o seu caderno e volte a meditar nele novamente. Amém? E volte a meditar nele novamente para que Deus continue te abençoando durante a semana. E eu queria dar as considerações iniciais para o nosso pastor Adi, amém? A nossa vida ela é um eterno aprendizado. Não é porque hoje passamos por Provérbios 26 que eles vão simplesmente serem colocados num armário, numa gaveta, esquecidos. Não, você perceberá que daqui a mais algum tempo você irá lê-los novamente e você vai perceber como Deus fala. Como palavra inicial, só quero te dizer que Provérbios 26 são provérbios simples, mas nem por isso eles deixam de ter o peso da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. É essa simplicidade que vai marcar o capítulo 26 e vai nos levar a compreendê-los com uma facilidade muito maior. Aleluia. Eu quero fazer só uma correção. Eu falei que faltavam 4 capítulos, faltam 5, amém? Faltam 5, o 27, o 28, o 29, o 30 e o 31, amém? Vamos começar a ler. Provérbios 26, versículo 1, vai ser o nosso primeiro ponto de parada. Como neve no verão, ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como neve no verão,
ou chuva na colheita. Duas coisas que eram totalmente ruins para o judeu. Por quê? Primeiro, não existia neve no verão judeu. Não existia neve naquele lugar. Então, já se entendia que era uma coisa impossível, uma coisa ruim de se acontecer. Você está lá esperando o sol, a praia, o verão, a temporada, né, do verão, e de repente faz neve. Acaba com todo o planejamento. E a mesma coisa era a chuva na colheita. A chuva na hora da cega, na hora de você coleitar, ela também era ruim. A chuva, ela tem o seu tempo certo para acontecer. E quando ela acontece na hora de você colher, ela atrapalha a colheita. Então, está dizendo aqui sobre coisas que praticamente atrapalham o quê? Um planejamento, atrapalham o andamento de algo. E a neve no verão era um acontecimento extremamente incomum em Israel. A chuva na cega era não somente comum, como um desastre, porque chover naquela época destruía toda a plantação. E o que eu aprendo com isso? Que a honra ela é imprópria para o tolo. Não cabe honrar o tolo ou querer ter honra quando você é tolo, não cabe, é uma coisa que não cabe. A tolice, ela não cabe honra. Não cabe na tolice a honra. Amém? E é isso que Provérbios começa dizendo para a gente. Se você é tolo, não cabe honra. Não requer a honra e também não cabe a gente dar honra. E isso é meio que jogar pérolas aos porcos. É você dar algo de valor para quem não valoriza. Isso me chama a atenção que o primeiro versículo ele vai falar sobre as contrariedades. Porque como é inconcebível neve no verão, da mesma forma como foi falado, é honrar aquele que não sabe o que é honra, que é o tolo. Isso. E aí a gente avança e o versículo 2 vai dizer: como um pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Nesse versículo eu quero dar uma parada, embora eu não coloquei aqui, mas está aqui na Bíblia. Quando a gente para pensar sobre o chicote para o cavalo e o freio para o jumento, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre ferramentas que são usadas para direcionar um animal. Então, quando você fala sobre o chicote, você muitas vezes dá chicotada num cavalo, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ou você puxa a rédea dele, né? E ele vai para a esquerda, vai para a direita, e dá uma chicotada para ele avançar ou para ele parar, ou cutuca ele com o pé, com a espora, ele para um pouco. E o freio para o jumento, porque o jumento ele tem uma coisa muito incrível nele, quando você bate nele, o desencarrear dele, a corrida dele, irmão, é louco, é frenética, ele avança por tudo que ele tem na frente. Então, é a questão do freio, você frear, você pode correr, mas eu preciso te controlar. É questão de orientação. E Provérbios está dizendo que a vara para o tolo, ela não é algo ruim, ela é algo que orienta, ela é algo que dá direcionamento. Poderíamos dizer que é algo até que faz com que o tolo não seja tão tolo. É necessário entendermos que esse versículo ele vai falar sobre rédea. Tudo na vida precisa de rédea. Se eu não tiver, ou se Deus não tiver o controle, o negócio descamba, o negócio desanda. E a mesma coisa é o tolo. Se o tolo ele não tiver um controle, ele bota tudo a perder. E quem estiver com ele, vai pelo mesmo caminho. Eu não sei se o senhor vai compreender ou entender o que eu vou colocar, mas eu acho que esse versículo reflete muito bem a nossa geração, que é uma geração meio que fora de controle. Porque tudo que toca quer cada vez mais. Eu estava pensando muito sobre isso dentro de casa. A gente é um pouco fora do controle na maioria das coisas da nossa vida. No relacionamento, muitas das vezes a gente é fora de controle. Na nossa vida financeira, muitas das vezes, a maioria, né, das vezes a gente se perde na nossa vida financeira, não porque a gente não tem o dinheiro, mas porque a gente não sabe controlar, a gente não sabe administrar. E até mesmo as questões da casa de Deus, daquilo que Deus nos dá. A gente parece que perde o controle algumas vezes. É uma coisa tão impressionante que assim, é uma geração que não tem controle, não gosta e não suporta um controle. Porque quando você também tenta empregar um controle, você vai perceber
Aquela famosa frase que você já deve ter ouvido falar muitas das vezes. Não, você vai causar um trauma. Você vai gerar traumas a qual a pessoa não vai conseguir superar quando crescer. Ou então a frase assim, eu sou livre. Né? A vida é minha. A vida é minha, eu sou livre, eu faço o que eu quero. E a Bíblia está dizendo, cara, se você for tolo a esse ponto, a vara vai ser um belo corretivo, vai ser um belo direcionamento para você. Eu não gosto de vara, eu não gosto de apanhar, eu não gosto desse tipo de corretivo, amém? Prefiro ouvir a palavra do meu Deus com amor. Não responda a um insensato com igual insensatez. Do contrário, você será igual a ele. Versículo 5. Responda ao insensato com a sua insensatez, como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Embora aqui pareça ter uma contrariedade, não existe, tá? O que a Bíblia está querendo nos dizer, o que nós podemos entender nesse estudo, é que, primeiro, você não deve negar quem você é. O tolo, ele é tolo. E quem busca o temor do Senhor é sábio. Então você não deve tentar ser tolo para responder o tolo. Então quando o tolo ele comenta algo, quando ele fala algo e ele quer afirmar algo, e quando eu quero até abrir um parênteses, quando eu falo de tolo, tá? Eu estou falando daquele que não tem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor, como diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. E contrário à sabedoria é a tolice. Então, se o cara não tem o temor do Senhor, ele é tolo. E quando eu falo de tolo, quando eu falo de tolice, eu estou falando daquele cara que não tem o conhecimento do Senhor, não tem temor do Senhor. Eu estou falando muitas das vezes também daquele cara que afirma verdades que são totalmente mentirosas. Às vezes, né, a gente procura resolver as coisas achando que igualando-se a ele, fazendo como ele faz, tudo vai se resolver. Pelo contrário. Porque a palavra que nós lemos diz que quando nós fazemos isso, nós só damos mais força a ele. E ele, na sua tolice, acredita que o que está fazendo está certo. Eu quero abrir um parênteses rápido só para dizer que essas ações, muitas das vezes nós não gostamos de tomar certas ações porque ficamos pensando na impopularidade, na forma como vão achar, o que vão pensar. Mas o fato é que se a gente não cortar a tolice pela raiz, se associarmos a ele, certamente nós vamos ter uma geração totalmente corrompida. Mas é isso que o versículo 5 diz. Quando o versículo 4 ele já fala, não se iguale a ele, um versículo fala, olha, responda ao insensato como a insensatez dele merece. Se o cara é insensato, se o cara é tolo, como você responde ele? Eu não respondo no mesmo nível dele, mas eu respondo como ele merece. E quando a gente fala de tolice, eu estou dizendo para ele assim, cara, você não tem o temor do Senhor, você não tem o temor para falar sobre esse assunto aqui. Eu quero te responder conforme é. Olha, é isso aqui. Por exemplo, irmão, é muito difícil você conversar com um não cristão, com alguém que não segue a Cristo, por exemplo, sobre aborto. É muito difícil, porque ele não entendeu primeiramente quem é Cristo. Por mais que a gente diga que aborto não é uma questão de cunho cristão ou não, religioso ou não, a gente sabe que tudo é espiritual. Então é muito difícil você conversar nos dias de hoje com alguém sobre isso que não seja cristão. No entanto, quando essa pessoa tenta empregar verdades que são totalmente mentirosas, qual é o meu posicionamento? O meu posicionamento não é discutir com ele da mesma forma que ele discute e usando as mesmas ferramentas. Por exemplo, se ele pretende de alguma forma ofender a minha fé, eu jamais posso fazer isso contra ele. Eu jamais posso tentar ofender aquilo que ele acredita. Mas eu tenho que responder conforme ele merece. Até porque é necessário a gente compreender que a gente não está lidando só no âmbito físico. Realmente, existe exatamente. Um âmbito espiritual, existe uma esfera espiritual que ela vai ser ali naquele momento, nos colocar em prova, para saber se realmente quem nós somos. Amar como Jesus amou, amar os nossos inimigos como o Senhor Jesus nos ensinou, amém? Então responda o insensato como ele realmente merece. Versículo 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno? Assim é a mensagem enviada pelas mãos
do tolo. Rápido comentário aqui. Isso aqui fala sobre confiança. Está falando sobre autodestruição. Se eu confio em alguém que é tolo, eu não estou destruindo ele ou destruindo quem está à minha volta. A primeira pessoa a ser destruída sou eu mesmo. Eu coloquei até como uma autossabotagem. Autossabotagem. É o camarada que ele mesmo se sabota. Aí depois ele não entende por que as coisas dão errado. Pois ele vai reclamar. E aí você... eu acho que esse ponto é muito importante, porque assim, a quem a gente está negociando as coisas da nossa vida? Ou com quem a gente está fazendo alianças na nossa vida? Porque muitas das vezes, dependendo de com quem a gente faça aliança, ou de quem a gente confie, e dê coisas que deveriam ser guardadas numa caixinha, e só serem entregues na mão do Senhor, ou na mão de pessoas totalmente confiáveis, a gente está entregando por aí, e às vezes a gente vai reclamar com Deus, vai falar, poxa Deus, e na verdade foi você que se auto-sabotou. Né? Versículo 7. Como pedem, o versículo 7, o 8, amém? O versículo 7, o 8 e o 9, eu coloquei eles em conjunto, tá? Eu coloquei eles em conjunto. Tá assim, como pedem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Quer dizer, em outras traduções, como é inútil querer que o tolo dance, ou querer que o coxo dance, ou que ele ande, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Ou quer dizer, a tiradeira é propulsão. Você pega uma pedra, puxa para trás e larga. Ela não pode estar amarrada. Porque se ela estiver amarrada, ela não chega no lugar que ela deveria. Então, é tolice amarrar uma pedra na tiradeira. Assim é prestar honra ao insensato. E como ramo de espinhos na mão do bêbado, que é o cara que se auto-sabota tranquilamente, assim é o provérbio na boca do insensato. Quer comentar algo, puxa? Eu só queria sinalizar que na versão Almeida corrigida, ele diz assim, no versículo 8, como a que a arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Conceder honra ao tolo é rasgar o que você tem de mais valioso. A gente até comentou sobre isso. É fazer com que a gente jogue por terra todo um trabalho, todo um investimento. E o versículo 8, o pastor comentou sobre o 7, né? E o versículo 8, os 3 versículos estão na mesma base, meu irmão? Está falando assim, por que você está dando honra, está dando ouvidos a ele, está dando um lugar de destaque a ele, se ele não tem nada para acrescentar? E ele não vai valorizar o que está sendo dado. E ele não vai valorizar o que está sendo colocado ali. A grande questão é que nós fazemos isso muitas das vezes por amor. Nós fazemos isso muitas das vezes por amor. Eu acho que a expectativa é, a ficha vai cair, ele vai entender. Ele vai chegar lá. Aquele coisa do coração do pai. É isso aí. E na verdade, o provérbio está avisando para a gente, cara, não ande por esse caminho. Entenda, talvez, o momento que ele vive. Se o momento que ele vive é de tolice, a gente tem que fazer como no versículo 5, responder conforme a tolice dele merece. Se talvez já passou dessa fase, nós temos então que avançar a fase de tratamento. Eu vejo muito isso uma questão de tratamento, de crescimento espiritual e pessoal. Eu acho que está muito ligado à questão de amadurecimento. Se a pessoa não amadurece, ela vai se tornar uma eterna adolescente. Isso. E Deus, ele nos tem chamado como homens. E Paulo, ele fala, outra hora éramos alimentados com leite. Exatamente. Mas chegou o momento de termos uma comida mais sólida. Então, se torna uma coisa inútil. Uma pedra que poderia ser lançada e derrubar um gigante, se torna uma coisa inútil. Amém? E aí a gente vai avançar um pouco. Aleluia. Versículo 10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo, ou o primeiro que passa. Versículo 11. Aí eu vou dar uma parada, amém? Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete o quê? A sua insensatez. Eu escrevi aqui que 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, na verdade, 2 Pedro, ali o capítulo 2, ele vai falar
sobre os falsos profetas, na verdade, ele fala sobre os homens e mulheres, as pessoas que aceitaram a Cristo, em algum momento da sua caminhada, renegaram a Cristo e voltaram a cometer os mesmos atos antes da sua conversão. E Pedro ele vai falar assim: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão voltou ao seu vômito. Quer dizer, Pedro citando esse provérbio de capítulo 26, versículo 11. E ainda a porca lavada voltou a revolver-se, quer dizer, se envolver com a lama. Quer dizer, o que o provérbio está querendo dizer é que existe algo de valor que a gente alcança. E quando a gente lança a mão disso e volta ao princípio de onde a gente estava, quer dizer, a gente, nesse exato momento, é como um cão que voltou ao seu vômito. É como um animal que não tem consciência nenhuma e voltou ao seu vômito. A verdade é que assim, né, a gente fica dando volta em círculos. E o animal ele vai dando volta em círculos, volta em círculos. Você pensa que ele vai progredir, que ele vai evoluir, e ele retrocede. Você pensa que dessa vez entendeu, e ele não entendeu. Aí você fica naquela expectativa. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina. O Senhor nos tem chamado não para sermos meninos, mas para sermos homens. Ser homem nesse sentido é algo que evoluiu, saiu de um estágio de criança, imaturo, para um estágio de aprendizado, um estágio onde você entende, você vê a vida como de fato ela é. Tem um versículo que Paulo ele diz assim: corrias bem. Quem vos impediu para que continue a correr, a alcançar? E esse versículo, acho que ele se enquadra bem nesse texto, porque ele nos mostra como cão, a gente não pode ficar querendo mais voltar para o estado ou o estágio que nós estávamos. A gente precisa evoluir. O que passou, passou. Deus tem feito coisas novas na nossa vida. Aleluia. E essa questão da evolução, principalmente quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando eu acredito que não há estagnação na questão do cristianismo. Ou você é frio, ou você é quente. E a definição, né, do evangelho é isso, é boas novas. Boas novas é algo que renova. Algo renovado. É algo que todo dia é algo novo. Isso aí, é algo novo. Então, você não tem como ficar parado. E como a gente sabe, o corpo de Cristo, pessoas formam o corpo de Cristo. E se você já foi em um hospital e você vê alguém deitado numa cama de hospital durante muitos e muitos meses, aquele corpo tende a começar a definhar. Tanto atrofiar. Ele começa a perder massa. Tanto que fisioterapeutas precisam ser contratados para fazer exercício, mesmo com aquele corpo estar ali parado, para que ele não perca tanta massa, para reabilitar. Então, um corpo parado, uma pessoa estagnada, um conhecimento do Senhor, ela não está em evolução, ela não está em crescimento. Então, automaticamente, ela está regredindo. É verdade. A gente pensa que não, mas ela está regredindo. E a regressão, ela é um dos principais fatores para que a pessoa ela morra e não perceba que tenha morrido. Isso eu estou falando no sentido espiritual também da palavra. Porque quantas das vezes você vai ver uma igreja cheia, uma igreja onde existem números de membros que se tornariam atrativo para qualquer liderança. Mas quando você vai ver, mesmo no fundo, são pessoas apenas frequentadoras de igreja. Verdade. Verdade. Avançando um pouco não, versículo 12. A gente estava no 11, versículo 12. Diz assim: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Por quê? Porque o cara confia aonde? Na força do seu braço, na força do seu entendimento, na força do seu poder. Ele não coloca a sabedoria como o temor, como a devoção ao Senhor. A vaidade gera cegueira e a soberba infla cada coração. A vaidade, ela gera cegueira. Pode falar. A gente não consegue olhar para o que está à nossa volta e nem as nossas limitações. E quanto mais a gente não enxerga, mais a gente acha que está certo. Deus ele é tremendo, que quando ele fala, né, que é melhor que eu entre no reino dos céus com a falta de um olho, de alguma coisa, de alguma parte
do que ter todo o corpo completo e não chegar ao objetivo. Isso mostra que muitas das vezes precisamos abrir mão de coisas para alcançar um bem maior. Quando o pastor falou sobre a vaidade, a cegueira que a vaidade traz, o grande problema hoje que a gente encontra em muitas pessoas da nossa geração é a vaidade, a soberba, de achar que é, mas não é, de achar que está, mas não está, né? Achar que chegou a algum lugar e não chegou. Isso é um problema sério, irmão, porque quem vai te convencer que você não chegou lá? Se você mesmo crê que chegou, se você crê que chegou, como que alguém vai te dizer que você não chegou? Só o Espírito Santo. Eu ia responder isso. Quem pode? Só o Espírito Santo. Mas a gente tem que orar muito por essa pessoa. Amém? Vamos avançar um pouco. Versículo 13 vai dizer assim: o preguiçoso diz, na verdade do versículo 13 ao versículo 16, ele vai falar muito sobre a questão da preguiça, que é uma questão que a gente já bateu. E aí, se o senhor quiser comentar alguma coisa, mas eu vou ler aqui do 13 ao 16, tá? O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz fugindo nas ruas. Por isso ele não se levanta, ele já dá uma desculpa para não ir a algum lugar, para não ter que se levantar. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Quer dizer, aquele movimento de vou e não vou, porque a dobradiça ela não vai por completo, ela só vai até a metade. Só em parte. É só em parte, ela vai e volta, ela vai e volta. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo até a boca. Ele não gosta de esforço. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Quer dizer, além dele ser preguiçoso, se acha o dom da sabedoria. Eu só queria abrir um parêntese nesse último versículo, porque o preguiçoso ele se torna especialista em planos. Tudo ele sabe, tudo ele tem um jeito, uma forma, mas você perceba que nada sai do papel. E quando se coloca alguma coisa em prática, ela não dura muito tempo, porque para tudo nessa vida há necessidade de esforço, há necessidade de uma entrega, há uma necessidade de olhar para aquilo e dizer: eu estou investindo o meu tempo, eu estou investindo, não é só recurso financeiro, é recurso intelectual, é recurso de vontade. Só que como nós lemos, até para levar a mão à boca com a comida se torna um empecilho, algo dificultoso. Eu creio muito que ele é especialista em plano porque ele tem muito tempo para planejar. Ele tem muito tempo para planejar. O tempo que passa deitado, o tempo que passa lá sonhando, pensando, é o tempo que você leva para planejar. Agora quem está ali no batente, correndo atrás, vamos lá e vamos, o tempo para planejar é um pouco menor, né? O tempo para planejar é um pouco menor. Mas esses 4 versículos aí falam muito sobre preguiça. E quando a gente pensa sobre preguiça, a gente não pode pensar só pelo lado material, tá, irmãos? Quero deixar isso bem claro. Verdade. A gente não pode pensar só pelo lado material. A gente também tem que pensar que quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de cristianismo, a gente sempre ouve uma frase, que Cristo já pagou tudo. Não há mais o que se pagar. Mas o próprio Cristo diz que quem quer ir após ele tem que tomar a sua cruz. Tem que negar a si mesmo. Então, esse tipo de evangelho que é pregado, onde diz que Cristo já pagou tudo já ficou na cruz do Calvário, não precisamos fazer mais nada. É um evangelho para preguiçoso, é tipo assim, eu vou lá, me converto, fico aqui, espero de boa, o arrebatamento chegou e aí subiu. Você até me desculpa pelo momento de descontração, mas a verdade é que ainda tem gente nos nossos dias que acha que a cruz tem rodinha e é de isopor. É simples de ser levada e não é. A nossa cruz, ela representa um sacrifício que eu tenho que ter e que certamente você tem que ter. Abnegação. Abnegação, abrir mão por algo muito maior. Sim, sim. É ser imitador de Cristo como ele foi, né? Morrer como ele morreu, né? Versículo 17. Eu quero avançar para o versículo 17, vai ser um versículo que a gente vai pegar um pouco mais de tempo aqui. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é que se mete em discussão alheia. Nós já falamos sobre isso em outros capítulos de Provérbios. Mas por que eu acho interessante a gente voltar nesse assunto de você se intrometer em uma discussão alheia?
Porque tem muita gente, irmão, sofrendo hoje em dia por guerras que Deus não mandou lutar. Ou por coisas que Deus não mandou fazer. E aí, outro dia, eu estava até conversando com um amigo meu, estava falando com um irmão meu em Cristo, de outra igreja, e a gente estava conversando sobre alguns problemas que a gente tem, né, na questão de liderança, de juventude e tudo mais. E ele estava me falando sobre alguns problemas que ele teve durante esse ano. E aí, um dos problemas que ele estava contando para mim, que ele estava conversando, batendo papo em off comigo, foi um problema desse, que alguém da juventude dele tinha se envolvido em pagar uma dívida de um irmão, só que não sabia nem para quem pagar, mas pediu dinheiro para a galera da igreja para poder pagar a dívida de alguém que ele nem sabia. E aí esse líder, com muita sabedoria, ele foi tentar entender o caso na sua raiz. Quando ele chegou na raiz, ele viu que não era nem o que A nem o que B estava contando. E que certamente aquele irmão que pediu, se ele tivesse entrado naquilo, ele teria entrado por um caminho até de morte. E ele me contou aquilo, eu fiquei meio que abismado, sabe? Perceba que a gente entra em certas coisas que a gente não tem a mínima noção. A isso me vem à memória aquele ditado: por que se meteu onde não era chamado? E isso faz a gente compreender algo que, como foi falado, poderia ter se tornado um caminho de morte para esse jovem. Aí a gente pensa assim, como pode a imprudência ter... Mas muitas das vezes a gente comete os mesmos erros. Entenda, quando alguma coisa se levanta, a gente tem que ter uma autoridade de Deus, a gente tem que ter um chamado. Não é simplesmente eu vou lá, vou resolver, vou acontecer. Porque isso só mostra que a gente está entrando com a nossa própria força. E quando a gente entra num furacão desse, a gente tem que estar sujeito para que aonde esse vento levar, ele vai gerar estrago. Ele vai causar sofrimento, ele vai causar dor. Certamente. Só entrei para separar a briga e no final você foi envolvido num problema que não era teu. E nesse momento você se vê sem proteção, você se vê, mas só queria ajudar. Você se vê como parte de um problema. A Bíblia está cheia de exemplos desses, né? A Bíblia está cheia de exemplos desses. Mas a gente precisa entender, irmão, que uma coisa é você ser amigo e próximo e voluntário, de coração voluntário a alguém, e outra coisa é você se meter em problemas que você não deveria estar se metendo. São coisas muito diferentes. E que a gente precisa ter maturidade para entender isso. A gente precisa ter maturidade para entender até que certo ponto Deus está mandando a gente entrar numa causa ou não. Porque isso é maturidade espiritual. Quando você vê Davi indo lutar contra o gigante, a primeira coisa que o gigante fala, cara, quem é você para vir a mim com paus e pedras? Né? E Davi vira para ele e fala, cara, eu não estou indo porque eu tenho condições. Eu não estou indo porque... Eu estou indo porque você afrontou o meu Deus e eu estou indo em nome dele. É ele que está me enviando. Ele me trouxe até aqui. Então, a gente quando entra em algo, a gente precisa ter a maturidade, o entendimento, o conhecimento de Deus, de que Deus está nos levando naquele caminho. Porque até mesmo sendo algo que parece ser muito bom, como o próprio Provérbios diz, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas os seus finais são caminhos de morte. Não é verdade, não tem jeito, e a palavra do Senhor é bem clara quando ela diz que muitas das vezes Deus usa os improváveis para que as coisas de Deus aconteçam. Só lembrando, né, o que aconteceu com o próprio Ciro, o que aconteceu com o próprio Nabucodonosor. O fato é que aí a gente se levanta com aquela autoridade. Não, porque nós somos povo, nós... E a gente entra numa briga que a gente não sabe como Deus está conduzindo. Exatamente. Aí a gente se torna não aquele que está do lado de Deus, mas aquele que está indo contra o próprio Deus. Vamos avançar um pouco. Como louco, 18... Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu só estava brincando. Famoso mentiroso, né? Famoso mentiroso. Versículo 20 e 21 a gente vai parar um pouco. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador a contenda o quê? Ela morre, ela se extingue. O que é o carvão? O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira,
O amigo de brigas é para atiçar discórdias. Então, está dizendo aqui, se não há lenha, não há fogo. Se não há quem coloque fogo na fogueira, não há discórdia. E isso é importante a gente ressaltar isso, porque ainda nos dias de hoje existem pessoas que dizem assim: não, mas eu tento me livrar, mas as coisas me perseguem, eu tento, mas eu não consigo. Tem coisas na nossa vida que a gente não faz pacto, a gente arranca. Se aquela amizade, ela não é a que te leva à frente, corta. Não, mas ele é gente boa, corta. O grande problema é que a gente tenta levar a bagagem dos outros nas nossas costas e a gente não consegue e ainda para no meio do caminho. Se por acaso esse amigo é o que te leva para as rixas, qual o melhor meio de cortar, acabar com a rixa? É acabar com a amizade. É cortar na raiz o problema. O grande problema é que a gente tem o famoso pecado de estimação. Não, mas tadinho, isso não. A palavra do Senhor fala, se não há mudança, se não há transformação, isso não pode nos agregar nada para o crescimento. Claro, você não vai ser aquela pessoa que vai virar as costas, mas quanto mais a gente quer estar perto, mais sujo nós nos tornamos. Só lembrando, o que diz lá, se você pegar o livro de Juízes, você vai ver. Sansão foi um homem totalmente chamado. Um homem que legislava, um homem que julgava, um homem que governava o povo. Um homem separado por Deus. Mas Sansão tanto brincou com o pecado, tanto brincou, que ele se tornou cego, tendo os seus olhos ainda perfeitos. E ele conseguiu, foi o mesmo homem que viu mais quando ele de fato perdeu a sua visão do que qualquer outra pessoa. Se você pegar o texto, você vai ver. Sansão conseguiu enxergar as coisas com mais clareza quando ele perdeu a sua visão física. Mas quando ele tinha visão física, ele não conseguia enxergar o que estava à sua frente. Eu lembro muito do Sermão do Monte, onde Jesus fala que nós fomos chamados a sermos pacificadores, né? Pacificadores. E assim, qual é a identidade do cristão? A identidade do cristão é viver em paz. A paz que o mundo não pode dar, mas que Cristo nos dá. E refletir essa paz na vida de outras pessoas. Então, eu creio muito na questão do fruto. Pelo fruto a gente conhece a árvore. Pelo fruto a gente conhece o que está, a própria Bíblia diz, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, de como você se enche, é o que você vai produzir na sua fala. Então, se o tempo todo eu produzo briga, rixa, disse-me-disse, e boto lenha na fogueira, faço o circo pegar fogo, eu estou cheio disso. E eu não estou cheio de Deus, porque o Deus a quem a gente serve é um Deus de paz. O Cristo que a gente serve é um Cristo de paz. É um Cristo que perdoou os seus ofensores no último dia, no último suspiro da sua vida, né, antes da ressurreição. Então, é muita questão de identidade. Eu creio muito nisso, é muita questão de identidade, de como você é nessa terra, de como você está vivendo. Se verdadeiramente Cristo te alcançou, se um novo nascimento te alcançou. Verdade. Entendeu? Seguindo, versículo 22 e 23, diz assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Aí, versículo 24, 25 e 26, a gente vai dar uma parada. Diz assim: quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Quer dizer, de alguma forma, aquele coração vai externar aquilo que ele está sentindo de verdade. Embora a sua conversa seja mansa, embora ele tenha aquela conversa, não, eu te amo, estou aqui, vamos lá, vou te ajudar, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Aqui eu acho que o alerta, ele é não para o cara que pratica a maldade, mas para aquele que é o ofendido.
para aquele cara que é o ofendido. Eu acho que a gente tem aqui um alerta muito grande a abrir os nossos olhos espirituais, irmão. Abrir os nossos olhos espirituais e entender que você está do lado de alguém do ônibus, ali tem algo espiritual acontecendo. Você está do lado de alguém na farmácia, ali tem algo espiritual acontecendo. E entender as estações, entender os momentos que você está vivendo, até mesmo de relacionamento. Porque muitas das vezes algo é falado, algo você se compromete com algo, e a intenção daquela outra pessoa não é uma intenção boa. Mas por você ser alguém que quer praticar a bondade, quer fazer a bondade, quer ser um pacificador, você se deixa levar por aquilo. E aí você acaba sendo ofendido ou acaba entrando, como a gente vai falar de novo, uma guerra que não é sua, entrando por um caminho que não é seu. Então, sabedoria, maturidade espiritual seria talvez o termo para a gente encaixar esses 3 versículos. Eu vejo que esse conjunto de versículos, eles retratam a questão da sensibilidade. A gente precisa ter a sensibilidade para o que está acontecendo à nossa volta. Nada é o acaso. Pelo contrário, tudo deixa indícios, tudo deixa circunstâncias, coisas que muitas das vezes nós, para não contrariar, a gente prefere fingir que não está vendo. Mas Deus tem nos ensinado através desse conjunto de versículos que é necessário termos atenção ao que está à nossa volta. Porque aquilo, por mais máscaras que as pessoas usem, em algum momento as máscaras caem. Ela não consegue usar 24 horas. Ela não, em algum momento, um indício, por menor que seja, é dado. O grande problema é que às vezes a gente está naquela vibe que diz assim, não, eu não acredito. Não é bem isso. E o Espírito Santo tem falado, o Espírito Santo está informando, o Espírito Santo está alertando. Que esse conjunto de versículos, ele bata no nosso coração daquela forma. Fique mais atento. Abra os teus olhos espirituais para o que está à sua volta. Eu creio muito na questão do direcionamento do Espírito Santo na nossa vida. Dentro dessa questão. Quando você olha para Jesus e você vê a vida de Jesus, você vê que Jesus foi cercado de inúmeras pessoas. E quando as pessoas chegavam, Cristo sabia a intenção deles. Mas não porque ele era o Cristo, mas porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele diz que uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos orientar, relembrar aquilo que ele nos ensinou, é ser o nosso guia nessa terra. Então, quando você olha, por exemplo, para Cristo diante daquela mulher pecadora, né? E Cristo entendeu a intenção do coração daqueles homens. Ele entendeu que eles não queriam simplesmente cumprir a lei, eles queriam pegar Jesus no pulo. Isso várias vezes aconteceu, mas Cristo entendeu a intenção do coração deles. Porque os momentos que Jesus passava em oração, os momentos que Jesus passava com o Pai, os momentos que o Senhor passava se relacionando com o seu Pai, com o Espírito Santo, eram momentos cruciais para a obra que ele ia fazer. E verdade seja dita, a gente bate muito na tecla, mas era Cristo. Só que Cristo naquele momento estava como homem. Sim, como homem. E assim, isso só foi possível pela dedicação dele às coisas de Deus, às coisas sagradas, aos momentos de relacionamento, de intimidade. Porque não pense que é fácil, porque não é. Ele poderia ter simplesmente embarcado com a ideia dos homens. Não, a lei diz, apedreja. A lei fala. Só que a intenção ali não era cumprir a lei. A intenção era saber como Cristo ia lidar com aquela situação. Quantas das vezes nós estamos em situações parecidas? As pessoas nos provam para saber como nós iremos lidar com as circunstâncias. Mas isso eu quero te confessar algo, eu quero te dizer algo. Isso só vai ser vencido com um relacionamento genuíno, verdadeiro. Mas que relacionamento é esse? Relacionamento de oração, relacionamento de adoração, um relacionamento de um conhecer a Deus, quem de fato é. E quando a gente fala isso, tá, irmão? A gente não está falando que você tem que passar 7 dias no monte para Deus te revelar tudo na tua vida. Isso aí é cartomante. Não é essa a situação. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Quando a gente fala de revelação,
a gente fala da maior revelação que a gente tem nas nossas mãos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, por que eu vou fazer um negócio com alguém que trai a sua esposa? Porque se ele trai a esposa dele e eu faço um negócio com ele, qual a probabilidade que tem desse cara não me trair? É um fato. Qual a probabilidade de dar certo? Nenhuma. E a Bíblia diz, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se um trai aquela que é bem mais próximo, que dirá a gente. Então, não é uma questão de simplesmente a gente orar para que Deus nos revele aquilo que está ao nosso redor, ao nosso derredor. Não, mas a nossa oração ela tem que partir do princípio que, Deus, eu quero conhecer a Tua palavra, quero estar embasado nela. E aquilo que não tiver nela, aquilo que parecer que está fora, que eu seja anátema. Que eu esteja ao lado, que seja arrancado de perto de mim. Que eu não entre. Porque pode ser o melhor que for, meu amigo, seja quem for. Mas se está contrário àquilo que comunhão tem entre a luz e as trevas. Ou há de odiar um. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai amar um e servir a outro. O Evangelho de Mateus fala, a escolha é para um. Não dá para estar lá e cá. Ou é ou não é. Não existe ficar em cima do muro, amém, irmão? Não existe ficar em cima do muro. E a gente vai terminar hoje com o versículo 27 e o versículo 28. O versículo 27 só vou ler, o versículo 28 a gente vai fechar nele, aí o pastor faz as considerações finais dele, depois eu faço a minha e a gente encerra. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeia provoca ruína. Acho interessante porque quando ele fala sobre a língua mentirosa e ele fala sobre a língua lisonjeira, uma mente, a outra tece muitos elogios. Mas qual é o motivo dela tecer elogios? Cara, quando a Bíblia fala lisonjeira, ela não está falando do cara que tece elogio porque ele reconhece a autoridade que aquela pessoa tem ou quem aquela pessoa é. Ela está falando assim, cara, eu vou te elogiar porque eu quero conquistar algo de você. Um ego inflado faz a gente fazer coisas que muitas das vezes nós não gostaríamos de fazer. Isso aí. Quando o tapinha nas costas ele vem, ele gera um conforto em quem é afagado. Sim. Mas certamente, depois do tapinha sempre vem um pedido. E muitas das vezes nós não estamos preparados, ou melhor, isso não era possível da gente cumprir o pedido, porque isso vai confrontar e conflitar quem nós somos. E eu acho que esse versículo, ele embora ele fala de dois tipos de língua, mas eu acho que é a mesma língua. Porque o lisonjeiro, ele é mentiroso. Porque ele é mentiroso no seu coração. A vontade dele não é dizer que aquela pessoa é aquilo que ela é. Não é. Ele quer tirar vantagem disso. Então ele mente, ele não enxerga que aquela pessoa é boa, ele não enxerga que aquela pessoa é um bom profissional, ele não enxerga que aquela pessoa é um bom pai, uma boa mãe, ele não enxerga nada disso, que é um bom filho, um bom pastor, um bom músico, ele não enxerga nada disso, mas ele sabe que se ele tecer elogios, ele vai ganhar algo. Então ele mente por isso. É igual aquele ditado, vamos dar corda para a pessoa se enforcar, vai dando corda, vai dando corda. Só que lá na frente o coração tão inflado, o cara não tem muito trabalho. É isso aí. Ele mesmo se enrolou naquilo que ele andou. E a Bíblia, e o Provérbios, capítulo 26, vai terminar dizendo que esse tipo de língua, esse tipo de pessoa, só causa ruína. Só causa ruína. Então é o tipo de coisas, é o tipo de língua que não deve ser a nossa. A nossa língua, ela tem que dizer sim, sim, não, não. E ela tem que ser posta para abençoar, como diz Tiago. Considerações finais, pastor? As considerações para que a gente possa encerrar esse estudo desse dia é que você percebeu que foram provérbios simples. Provérbios de entendimento mais assim acessível. Mas isso só vai ter validade se nós pararmos para ouvi-los. Se nós pararmos para praticá-los. Então, como palavra final, eu deixo para a tua vida. Se esforce em praticar. Se
Se dedique em praticar, porque certamente você vai abreviar muitos sofrimentos. Sofrimentos que eu digo não é só fisicamente, sofrimentos espiritualmente, sofrimentos até emocionalmente, porque o Senhor Ele nos chamou para viver uma vida plena, uma vida cheia, e não uma vida em partes ilimitadas. E nesse dia eu quero dizer para a tua vida, profetizando sobre a tua casa, que você foi chamado para viver o melhor de Deus. E para isso, siga a palavra dele. Que Cristo te abençoe, que Cristo te guarde e resplandeça sobre a tua vida algo de precioso que é a sua graça. A minha consideração final, querido, é que você continue viajando, embarcando naquilo que Deus está dizendo. Amém? E eu quero te fazer um lembrete. Nós estamos ainda em tempo de afastamento social, de pandemia, mas isso não nos impede de cultuar. E nós estamos já cultuando presencialmente aos domingos em 2 horários, às 18h20 e às 19h20. Amém? Nós já estamos cultuando e nós queremos contar contigo no nosso culto presencial. Além disso, às quarta-feiras, nós também já estamos voltando, amém? Já voltamos às 20 horas, quarta-feira, com o nosso culto de quarta. No entanto, um formato diferente. Nós estamos trazendo estudos bíblicos para a igreja, amém? Falando sobre as bases, aquilo que é base para nós, amém? Aquilo que é base para nós como cristão e nós como comunidade de fé. Só pegando um gancho, né? Base é aquilo que sustenta. Isso. É aquilo que quando o vento sopra, está bem fortalecida para que a gente não caia. E como a gente está, irmão, aí vivendo esse tempo de aflição, esse tempo de angústia, esse tempo de que tudo parece que é o fim do mundo, nada melhor do que estar baseado em Cristo Jesus. Amém? E que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, a sua família, e muito obrigado por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus.